Professora, na escola em que você atua, existe uma política, uma dinâmica instituída sobre a elaboração de registros? Ou cada um na sua escola faz, se quer, né? Se não quer, não faz? Como é que funciona isso? E você sabe quais as funções do registro? Por que você registra? Vamos refletir sobre isso nesse vídeo? Acompanhe ele então. Eu percebo que muitas professoras não realizam registros sistemáticos sobre a sua prática ou sobre os seus alunos, né? Sobre as crianças, sobre os estudantes. E por que isso ocorre? Eu acredito que não é interessante que os registros sejam impostos pela coordenação pedagógica, pela equipe diretiva. Pode até funcionar por um tempo essa imposição, mas eu acho que os professores vão encontrando barreiras, né? E talvez não vai pegar na dinâmica da escola. Por quê? Porque eu penso que o professor ele vai começar a registrar de uma forma sistemática e ele vai necessitar dos registros quando ele entender e incorporar a função e o significado dos registros. E é por isso que hoje eu quero trazer aqui para nós pensarmos juntos 3 funções do registro. A primeira função é a função de acompanhamento do desenvolvimento das crianças. São os registros realizados de forma intencional, organizados, em que o professor vai parar, se organizar, observar todas as crianças, cada uma das crianças e realizar os registros. E são diferentes instrumentos de registros, a gente pode inclusive falar sobre isso em outro vídeo. Mas para que servem esses registros individuais? Para acompanhar o desenvolvimento de cada criança, para poder olhar para o passado, retomar e entender como foi essa dinâmica, como a criança saiu de um ponto e chegou até o ponto em que ela está hoje. Eles nos ajudam muito na escrita dos relatórios, dos pareceres, né? Por quê? Porque eles são subsídios aí para essa escrita. A partir deles eu posso retirar uma fala, a partir deles eu posso narrar uma situação real que aconteceu. Então eles são registros muito potentes. Uma segunda função dos registros é promover a reflexividade pedagógica. Inclusive esse foi o tema da minha tese de doutorado, e que se você quiser conhecer ela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O que é essa tal de reflexividade pedagógica, esse nome tão complicado, né, tão complexo? A gente até se embanana para falar. Consiste no seguinte: quando eu escrevo sobre a minha prática, eu vou elaborando uma série de materiais e eu consigo, em determinados momentos, olhar para aquilo que eu registrei e pensar sobre a minha própria prática. Eu consigo entender por que eu fiz essa escolha e não fiz outra. Quais são as concepções que embasam a minha prática? Será que são as mesmas concepções que eu digo que eu tenho? Ou daqui a pouco as concepções que eu coloco em prática são diferentes daquelas que eu escrevo no meu planejamento, enfim. Por que eu ajo dessa forma em determinada situação e não ajo de outra forma? Será que existe alguma estratégia que eu poderia modificar? Então é esse movimento de olhar para aquilo que eu vivo de uma forma crítica e reflexiva. E o movimento de reflexividade pedagógica, ele acaba sendo muito mais rico quando ele é feito de forma compartilhada. Então, quando você consegue trocar essas reflexões com outros colegas que também estejam realizando esse movimento, ou mesmo com alguém da coordenação pedagógica ou da direção da escola que vai olhar para os seus registros e vai lhe questionar, ele vai lhe instigar a pensar sobre a sua prática. E a terceira função dos registros é a projeção. O que é a projeção? A partir daquilo que eu vivi, eu vou avaliar e vou pensar no futuro. Bom, que caminhos eu posso tomar a partir de agora? Quais são as melhores escolhas? Como eu potencializo aquilo que eu percebi e que eu registrei sobre a minha turma? Então, essas foram as 3 funções do registro: o acompanhamento do desenvolvimento da criança,
a reflexividade pedagógica e a projeção. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, deixa o seu like, assina o canal e me segue nas redes sociais. Tchau, tchau, até mais!